com mandado de segurança, que o STJ concede, um direito líquido e certo de sentar à direita do magistrado. Que no caso do Rio Grande do Sul, de uma juíza que não permitia o membro do Ministério Público sentar junto com ela. Ah, porque ela se sentia superior? Não, porque se quer se chamar de parquê, vai pro parquê. Não é assim? Parquê no chão, tu fica aqui em cima. Não é só. O professor Geraldo, eu não vou me atrever a falar o que ele já disse em torno da ideia de concepção cênica. Mas esse discurso, que vai ser um discurso antidemocrático e antiliberal no sentido dessa confusão de liberalismo e democracia, produzirá algo que é um sintoma, o autoritarismo como um projeto de governo, um projeto, digamos assim, de submissão das classes subalternas. Essa questão, veja, como eu disse antes, falei do pós-acusatório. Onde é o registro que o Francisco Campos faz? Porque, dentre outras coisas, o Francisco Campos foi, já estou íntimo dele, né? O Chico Ciência, né? Ele tem inúmeros textos, mas tem vamos chamar de manual, mas um grande livro, no sentido de instrumentalização da teoria constitucionalista e direito constitucional. Onde é que ele leva o discurso em torno de democracia versus liberalismo? É na Constituição de 37. É no cenário constitucional, promovendo talvez uma passagem do velho ranço da aristocracia francesa, que era de um certo constitucionalismo monárquico, para uma vertente deformada ou não, mas ressignificada, de um certo constitucionalismo aparentemente não monárquico, mas que vai fazer às vezes do que fizeram os velhos monarquistas franceses, ou seja, de um pensamento constitucional elitista. Isso está no âmago da construção constitucional do Francisco Campos. Esses aspectos, eles podem parecer laterais. E sinceramente, eu agradeço pela paciência de vocês, e porque nem jogaram nada até então, ileso até o momento, no sentido de que tudo que eu disse vai transparecer nos projetos. Eu veio para falar dos projetos, mas ainda que eu atalhei várias coisas que eu gostaria de falar, mas também é um pouco falar do que é essencial. E nesse momento, quando Francisco Campos escreve as duas exposições de motivos, tanto do Código de Processo Civil quanto do Código de Processo Penal, ele elenca a chamada concepção publicística de processo. Uma espécie de mantra desde 88. O processo é um ramo do direito público. Isso não há a menor dúvida. O problema não é em aceitar a condição do ramo de direito público. O problema é que a concepção dita publicística do processo penetra no Brasil por uma vertente da teoria geral do processo que não é uma simples privatização de conceitos. Quando eu falo de a teoria geral do processo brasileira, não nasce de um simples traslado. Ela já é uma reelaboração. Quando ela vem para o Brasil, ela vem por uma determinada vertente do processo civil, a partir do Código de Processo Civil Italiano de 40, que é uma deturpação, genial, quase, beira a genialidade, sobre a concepção publicística do que eu vendo. Eu estou dizendo a vocês o seguinte: quando o Francisco Campos escreve sobre concepção publicística do processo e cita inclusive o que eu venda, ele não faz uma leitura, digamos, uma ligação direta que eu venda. Ele faz um contorno. O contorno que foi a disciplinação, a docilização do que eu venda para os fins do fascismo. O que o fascismo fez não foi implementar as ideias que eu vendianas,
foi a deturpação das suas ideias para a serventia do regime fascista. Essa é a concepção publicística de processo. E podendo estudar um pouco mais, com mais profundidade, pude rever várias incongruências minhas, vários erros meus. Eu sempre disse que a teoria geral do processo é uma espécie de transformação do processo penal nos limites do direito privado, a partir das categorias do direito privado. Só estudando Calamandrei é possível entender, e ele fala isso com todas as letras, que não houve uma aproximação do processo penal ao direito privado, foi o inverso. Isso está registrado num texto chamado Linhas Gerais, linhas sobre o processo inquisitivo, linhas gerais sobre o processo inquisitivo, alguma coisa do gênero. Nessa lógica, eu vou tentar, amanhã, se eu esquecer vocês me cobrem, mas existem dois movimentos. Então nada é isso, só aquilo ou só isso. Existem dois movimentos muito claros. Mas esse aqui específico do Francisco Campos é de uma teoria geral do processo publicizada. Uma teoria geral do processo canalizada pelo processo civil amparado na ideologia política do processo penal. Categorias do processo civil mobilizadas pela ideologia do processo penal. Porque por que a codificação de 40 do processo civil italiano foi a que mais demorou? Fora do direito civil. Por que sai do processo penal? O processo penal não tem instrumental. Por isso precisa do processo civil. Mas o processo civil não tem ideologia, então não funciona. Eu não consigo mobilizar uma reforma sem ideologia. Falta ao processo civil as condições de implementação da reforma. Não é assim que vocês tiveram 3 projetos, nós tivemos 3 projetos de reforma do Código de Processo Civil, ao passo que o processo penal foi em 1 ano. Ou ainda, para ser mais exato, como fala o próprio Manzini, ele escrevia em 3 meses o código. Escrevia em 3 meses. Por isso o Cordeiro diz assim, o código é um código feito por um hard worker paranoico, que é o Manzini, talhado a golpe de machadinha. Esse é o código de 30 italiano, nas palavras do professor Franco Cordeiro. Então eu preciso entender que, por um lado, faltava ao processo penal o corpus. Esse é mais fácil de ser transportado, de ser trasladado. Ou seja, quando o processo penal não era mais do que um apêndice do direito penal, isso está em pleno iluminismo. Eu vou pegar o programa do Carrara, o último volume do Carrara é dedicado ao processo, porque o processo é pensado em termos de procedimentalismo, porque o processo ele vem canalizado pelo procedimentalismo francês, que marcou toda a natureza das codificações europeias, como um modelo, um modelo bifásico, um modelo misto. Não um sistema misto, modelo misto, modelo napoleônico. Esse é o código que, inclusive, se nós tomarmos em consideração as linhas evolutivas da codificação italiana, quando a Itália é unificada, é preciso botar um código no lugar, porque não tem nada. Um código que tenha vigência em todo o território. E se faz isso com o Código Sardo de 1889. Posteriormente a Itália vai produzir uma codificação só em 1913, né? E logo a reforma política de 1930. Mas o modelo é o mesmo. O modelo é o napoleônico. O modelo é aquele em que eu tenho uma investigação fundamentada e amparada na relação polícia-ministério público-juiz, que são os protagonistas que dão as regras do jogo, e de outro lado, como diz o Cordeiro, se cria um monstro, se cria um monstro de 2 cabeças, no qual a prova ou as condições de anunciação de uma sentença condenatória são pré-definidas e o debate, a fase do contraditório, se torna uma disputa de campeões de oratória. Você tem discutido sobre aquilo que é pré-dado. Mas essa era a genial construção do modelo napoleônico de 1808, pelo Cambacérès, que aí para usar a expressão do Tancredo de Lampedusa, que é mudar para que nada mude. Você elimina um código que era a representação do antigo regime, você precisa mudar porque você tem a Revolução Francesa, e o que você faz? Eu mantenho aquilo que interessa como ele era. Não, aqui, mas olha, não se tem direitos agora. Mesmo que eles não valham.
mesmo que a validade dele seja condicionada a um episódico e, quando muito, rasteiro discurso, um torneio oratório. Esse é o registro da Itália. Mas, retomando a Francisco Campos, a concepção publicística de processo é essa, no qual, quando entra a teoria geral do processo, é uma teoria geral do processo que teve o amparo ideológico do processo penal. É uma teoria geral do processo infensa ao princípio dispositivo. É uma teoria do processo que acentua a maximização de poderes judiciais. A crença de que aumentar os poderes judiciais permite que nós tenhamos uma evitação do liberalismo, porque é isso. Dispositivo é a expressão liberal de um processo que não tem mais cabimento nessa fase. Tem vários problemas aqui. Dentre eles, a circunstância de que o processo civil ou o processo penal, eles vão ser instrumentos de colocação em prática dessas políticas ditas sociais. Não são poucos os autores que vão acentuar as mudanças. Não é possível mais aceitar um Estado preocupado apenas com os direitos individuais. Então vamos ter segurança pública como direito fundamental, é isso? Direitos sociais. Então parte da explicação, minha culpa que nós fazemos quando aceitamos de forma crítica o que o Norbert Bob escreve na Era dos Direitos, quando afirma que não estamos mais na era da luta pelos direitos. O direito não se faz sem luta, velho. No momento que você abdica da luta, os direitos aí não estão mais. Claro, eu não estou dizendo aqui que o Bob é um sacana, estou dizendo aqui que essa dimensão da luta política foi obliterada. Um dia tinha um amigo, um defensor público, eu adorava usar essa palavra, eu me achava muito engraçada, obumbrada. Tem a ver, né? Exato. E nessa batalha pela construção de uma teoria geral do processo publicizada, desde a penetração da ideologia do processo penal nos mecanismos e nas categorias do processo civil, nós vamos ter claramente o Francisco Campos dizendo: hora de substituir a concepção duelística de processo pela concepção autoritária. Concepção autoritária não sou eu que estou dizendo, está entre aspas. Concepção autoritária de processo. Exposição de motivos ao Código de Processo Civil. Que é o mesmo. Concepção autoritária de processo e concepção publicística são sinônimos. Então vocês peguem agora a bibliografia de processo civil e vão ver quem são os autores que falam sobre concepção publicística de processo. Como algo aceitável. E mais, como algo que vem da Constituição. Como é que é possível, vou dizer de novo, concepção publicística e autoritária são sinônimos para o Francisco Campos. E como é que elas podem ser um efeito da democracia? Só se a democracia é substancial. Aí vale. Aí vamos repristinar de 37. Isso. Mas, então, a concepção de massa exige a refutação de toda a ideologia liberal, que é a ideologia individualista, portanto não direitos individuais, direitos sociais, direitos coletivos. Processo pensado a partir de uma construção coletiva. Concepção autoritária, popular estatal, focada na jurisdição. Francisco Campos. Na última aula se deteve, nós vamos ver quem que vai reatualizar isso. CPP, baseado, todos que lidam aí com a criminologia, não precisa ser tecnologia, mas expressamente, baseado na ideologia da defesa social. Também é preciso entender, embora esquematicamente, eu acho que a definição do Barata de ideologia da defesa social seja muito boa, seja brilhante, porque ele vai condensar em princípios e vai tornar aquilo mais visível. Como é que se constitui uma ideologia da defesa social? Não se esgota ali. Se nós tomarmos em consideração a própria dinâmica da constituição do saber punitivo, a defesa social não nasce com Garófalo. Ela antecede e vem especialmente
é no marco de uma zona cinzenta entre a criminologia dita iluminista ou a criminologia liberal clássica e a escola positiva numa zona cinzenta que é ocupada pelo Gian Domenico Romagnoli. Agora, antes de ser um penalista, o Romagnoli era um administrativista. Era um filósofo do direito e um administrativista. Antes de nós entendermos que os iluministas que escrevem sobre direito penal, Alessandro Pietro Verri, Cesare Beccaria, Filangieri, e talvez, para mim, minha leitura, o mais importante deles, é o Giovanni Carmignani. Esses autores, eles são, todos eles, ligados ao embrião da economia política, chamado cameralismo. As discussões desses autores, numa revista que está disponível, inclusive online, chamada Il Café, no qual, por exemplo, o Beccaria vai discutir a política de grãos na Europa. O Alessandro Pietro Verri discutindo as questões de economia. Isso faz com que, veja, antes de nós falarmos num modelo de direito, que é esse modelo liberal, eu preciso entender, eu vou retomar isso. O modelo liberal, especialmente através do utilitarismo, ele vai transportar preceitos do funcionamento da economia para dentro do direito. Ou seja, uma tentativa de uma linguagem, de transformar o direito numa linguagem econômica, transformar a linguagem econômica numa linguagem jurídica. Então, por exemplo, quando o Pachucanes analisa a teoria da pena do Beccaria, vai falar no princípio da equivalência: trabalho, tempo, mão de obra. Pena, prisão, tempo. São equivalentes. Esse princípio da equivalência está na base de uma construção penológica utilitária. Tentar explicar como se constitui o liberalismo criminológico é também explicar como o Estado não pode governar em demasia. É evitar o governo em excesso. É evitação do excesso. Mas aí nós vamos ter uma determinada modelação que nós acreditamos ser impermeável a outros fluxos. Se nós tomarmos, por exemplo, a obra que eu reputo a mais importante, do Carmignani, eu não recordo exatamente qual das edições do seu tratado de direito penal, ele abandona o conceito de direito penal e vai trabalhar com o conceito de segurança pública. Direito da segurança pública. Por quê? Porque é preciso aproximar da administração. Coisa que o Gian Domenico Romagnoli fez. Mas quando ele tratava na gênese do direito penal, ele vai dizer assim: a pena é um contra-espinta, contra-estímulo. Esse contra-estímulo é o suficiente para que nós tenhamos uma espécie de transição, um fluxo relativamente confortável entre o iluminismo e a criminologia positivista. Melhor, como dirá o Zaffaroni, o liberalismo desses iluministas não passa de um positivismo com cálculo de rentabilidade. Porque aí não há, literalmente, uma barreira clara, como se quer fazer, entre o liberalismo criminológico e a própria escola positiva. É preciso entender que existem vasos comunicantes. As escolas não se fazem num corte, né? Não, agora veio a positiva. Não veio, eles estão em disputa. Isso é disputa. Então, embora não haja, em alguns não haja contemporaneidade. E isso vai explicar também, por que eu estou falando isso? Parênteses, não. É porque é preciso entender que o liberalismo, eu vou tomar o liberalismo italiano, o liberalismo jurídico, ele não conseguiu constituir algo que impedisse a sua sequestrabilidade originária pelos movimentos políticos. Dizer que o fascismo foi uma antítese do liberalismo é falsear a verdade. Isso eu não posso fazer. O fascismo não fez... O nazismo foi um fenômeno originário.
Os caras criaram algo novo. O fascismo, com o movimento sincrético, ele articulou o velho liberalismo, já um liberalismo reacionário, eu vou tratar disso mais adiante, mas ele organizou isso de modo a que a continuidade com a tradição fosse um elemento que pudesse manter estanques eventuais diatribes, eventuais contrastes. Continuidade com a tradição liberal. Todos os autores que vão escrever a partir do marco fascista, do direito do processo penal fascista, vão acentuar isso. O nosso processo penal não fugiu das nossas tradições liberais. Estão de acordo? Se eu fizesse isso no processo penal brasileiro, quem é que disse isso? Frederico Marx. Frederico Marx escreve isso e depois, quando ele é encarregado de elaborar um novo projeto de código, ele começa a atacar o código, dizendo que é uma pobreza técnica, etc. Né? Mas há um artigo do Frederico Marx, sobre a evolução do processo penal no Brasil, em que ele vai dizer isso categoricamente. Amanhã eu vou citar textualmente para vocês. Então, a pergunta que eu faço é, pela nossa construção historiográfica do nosso processualismo, segundo o que nós temos, é coisa pouca, pelo que nós temos de produção historiográfica em torno do processo penal brasileiro, todos são liberais. Todos. Embora o produto seja esse. Todos são liberais. Uns mais do que os outros. Mas são todos liberais. Mas o projeto é esse. Então o somatório de múltiplos liberalismos resulta na manutenção de um código por 70 anos. Com todas as reformas que nós tivemos, que não atacaram a medula do processo. Com todas as modificações que foram postuladas, que jamais atacaram o núcleo do autoritarismo, das ideias autoritárias. Isso eu também vou tentar fazer isso com vocês amanhã. Veja lá, voltando para o Francisco Campos. Exposição de motivos. Nossas leis vigentes do processo penal asseguram aos réus, ainda que colhidos em flagrante, ou confundidos pela evidência das provas, um tão extenso catálogo de garantias e favores que a repressão terá de ser deficiente, decorrendo daí um estímulo indireto à criminalidade. Estímulo à criminalidade. Você acha que isso aqui vem de onde? Se não é um cruzamento discursivo com o positivismo. Você acha que não tem penetração do positivismo naquilo que vai se confirmar mais adiante como tecnicismo jurídico? O professor, não, o tecnicismo jurídico ele expulsou os positivistas, rompeu o positivismo. Não, rearticulou, também pretendo trazer isso. Mas onde é que está? Expressão da concepção publicística do processo penal. Entre aspas, não se podia continuar a transigir com direitos individuais em antagonismo ou colidência com o bem comum. O objetivo síntese da Escola Superior de Guerra, bem comum. Perspectiva instrumentalista, objetivo síntese, bem comum. Pode ser coincidência, mas há um substrato aqui, há um humus de categorias que vão de lá a cá. Né? Isso não pode ser desconsiderado. Eu vou finalizar e uma última parte eu vou suprimir. Então, Francisco Campos, dizer que ele é peça fundamental no entendimento de como as questões são articuladas na esfera do processo penal. Aqui, para se poder entender o que se passou no Brasil e se poder entender, porque nós não temos, é uma vergonha, nós não temos. Veja, talvez o único livro específico sobre história do processo penal seja o do Pierangeli, que é... Não é. Do Pierangeli. Mas eu pergunto, cadê a história do processo penal brasileiro? Tem artigos aqui lá, mas será que é possível nós não termos um livro sequer dedicado a uma história do processo penal brasileiro?
Pergunta, por que isso não foi escrito? O não haver escrito tem as suas raízes, né? Tem as suas... É que você vai ter que, um momento, vai ter que apontar o dedo. Vai dizer, e aí perder os amigos. Às vezes é da regra do jogo, né? Tá na cálculo de risco, né? Você falar isso, você... Agora, é importante dizer como é que nós chegamos. Isso é 2017. Em 1930, em 2017, não há um único livro sobre o processo penal brasileiro. Claro, eu não conto aqui os manuais que vem assim, não, o Brasil começou aí, tem 2 parágrafos ali sobre o Código do Império, aí salta, muitas turbulências aí. Daí vai lá para os códigos estaduais. Tudo se resolveu com a Constituição de 37, que unificou o processo, então em 4 parágrafos está resolvido. E a gente não consegue entender. Bom, parte final da fala de hoje, e prometo tentar ser breve. O enfrentamento que nós nos acostumamos a fazer... Por que eu falei de totalitarismo? Só para dizer que eu não vou seguir a ideia de totalitarismo? Não, porque aí eu acabaria correndo o risco de recair lá no próprio Macedônio Fernandes, que escreve a novela de La Nada. É um conto no qual ele vai contar, ele está contando como ele vai fazer uma novela, não é um conto. Então ele vai colocando tantos óbvios, tantas prerrogativas que ele acaba sem escrever a novela e o conto é meramente o que ele escreveria. Por que eu fiz isso, falar sobre o Estado totalitário? Porque o Estado totalitário, o totalitarismo, ele reclama como contraditor natural a ideia de Estado de Direito. Não apenas como uma ideia de polarização, mas como uma ideia de emergência de uma parelha quase que autoconstitutiva. Quando você fala Estado totalitário, já aparece o Estado de Direito como algo que vai conter o Estado totalitário. Mas não se percebe isso, toda a razão ao professor Geraldo, toda a razão ao Rui Cunha. É como se o Estado de Direito não tivesse sido cooptado pelos mais diversos instrumentos e fazer com que o que há a ser combatido esteja dentro. Você fala, não, o Estado de Direito, tranquilo. Tá bem. E esse é o problema. Esse é o problema. Mas assim, um civilista, chamado Paulo Capellini. Paulo Capellini vai chamar atenção para o que ele chama do fascismo invisível. E a razão que organiza o seu pensamento é o de procurar as razões do inquisitório na democracia. Ora, claro, quando você diz que o inquisitório é a mera separação de funções, etc. Não temos isso, é tudo acusatório. E aí você se sente como que jogado no Alice através dos espelhos, né? Uma coisa, mas não é isso que eu estou vendo. Não importa. Não importa o que você vê. Ou ainda, de como as democracias contemporâneas são em maior ou menor medida receptivas àquilo que ingressa no Estado democrático de direito e, portanto, não pode ser autoritário ou totalitário. Como há um processo de escamoteamento de que o Estado de direito é um contraditor natural, portanto, sendo Estado de direito, não há mais o que se falar. Ou ainda, que me parece uma das expressões, uma expressão irônica, mas as mais felizes do professor Geraldo Prado, que é do Ennio Amodil, chamado Garantismo Inquisitório. Exato. Que é o período que vai da queda do fascismo, veja, até 88, como ele chama, né, em alusão aos 2 corpos do rei, do Kantorowicz, os múltiplos corpos do Código Rojo. Aquilo é uma função metástica, né? Ele vai se reproduzindo através das diversas reformas. Reformar é a condição para que você jogue por uma marginalidade e force obrigatoriamente a que você não toque no essencial. É como se tocar nas arestas fosse a condição de respirador do centro, da medula. Você reforma para não reformar. Me dá um exemplo. Vou de novo falar das prisões cautelares no Brasil. Aconteceu o que Stanley Cohen já dizia na década de 70. Você ampliou o arquipélago penal.
Porque você...